Olá, muito bom dia, 7º ano, estudantes, professores, estamos aqui no nosso encontro de quinta-feira para mais uma aula de educação física. E eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula passada, porque a gente vai continuar aí nesse contexto de lutas. Eu e você, foca na aula, nossa foca, e a professora Juliana. Presente! Isso aí. Voltei, vocês estavam com saudade de mim, né? Mas a gente, de vez em quando, vai trazer... Olá. Ai, professora Juliana, a gente gosta de um fuxico, né, Eu professora? adoro. Nossa, fuxico! É comigo mesma. Será que é desse fuxico que a professora Ana Lúcia estava falando? De fazer fofoquinha, Pro? Ah, de conversinha, de De amiguinhas. conversinha, de... eu acho que não tem muito a ver com ciências, né? Será? Acho que não, esse fuxico de conversinha assim, Ah, não tem eu muito tenho a ver com certeza que as ciências. colegas do chat também gostam de um bom fuxico, assim. Uma conversinha com a amiguinha, com um cafezinho, não gosta? Ah, sim, aí sim, eu gosto. Aí, ó, fuxico não é fofoca, a professora Rosa quer das minhas. Ah, tá bom então, Pro. Então vamos lá ver o que vamos aprender na aula de hoje. Mas antes tem os combinadinhos aí que a professora Ana Lu deixou pra gente, né? Ritmo de festas, mas ainda não de férias. A data da aula de hoje, professora Juliana? 16 de dezembro de 2021. Isso mesmo, aí escrevam o seu nome, que eu tenho certeza que todos os estudantes já sabem escrever o nome, o sobrenome, o nome da sua professora e a disciplina da nossa aula, aula de ciências, com o título Fuxico aqui, Fuxico lá. Amei o título da aula. Não esquecendo que ainda temos atividades no aplicativo até dia 23. Não deixe tudo para a última hora. O que vamos aprender, professora Juliana? Nessa aula, nós vamos confeccionar um brinquedo para jogar com os colegas com alguns materiais que iriam para o lixo e que podemos reutilizar. Então, vamos confeccionar um brinquedo. Já gostei dessa parte. Essa parte Vou já tá fazer boa. um fuxico aqui, professora. Vai fazer um fuxico? Faz um Vou. fuxico. Eu queria mandar um parabéns para Maria Luísa, da Pro Rosaquel. Ah, que legal. Parabéns, Maria É um Luísa. fuxiquinho, ó. A gente está conversando aqui. As lutas, de todas as lutas. A gente vem falado nas lutas do Brasil, né? Nós destacamos no primeiro dia em que falamos das lutas, nós citamos aqui várias lutas conhecidas aí por vocês e algumas que tiveram origem ou de certa forma agregaram seu início aí aqui no nosso Brasil. Então vamos lá, Juliana, a habilidade de hoje. Vamos lá. Identificar as características, códigos, rituais, elementos técnico-táticos, indumentária, materiais, instalações e instituições das lutas do Brasil. Então, assim, a gente tem uma habilidade com foco em várias partes, né? Então, a gente vai dar ênfase em alguma delas, a gente vai... vocês vão ver, vou passar aí uma pesquisa para que vocês complementem os dados e as informações de vocês, e a gente vai estudar aí alguma coisa em relação aos instrumentos, aos locais de prática, porque essa habilidade, ela vem pedindo vários itens a serem estudados, não é? Juliana. Então, vamos lá, nossos objetivos. Identificar as características nos quesitos códigos de rituais, elementos técnicos táticos, indumentária, materiais, instalações, instituições das lutas do Brasil e suas particularidades. Então, fizemos no primeiro dia um apanhado das lutas, aí no segundo a gente veio aí com a prática, não é? E aí hoje a gente continua falando sobre as características que essas lutas têm e que elas diferenciam uma das outras. Mas eu começo com aquela pergunta para vocês refletirem ao final. Sabendo que cada luta tem a sua própria história, qual o sentido de identificar suas características individuais? Tem sentido isso para vocês? Então, vamos lá. Essa questão tem a ver com cultura? Tem a ver com o próprio conhecimento? Vamos lá, 7º ano já dá para refletir aí sobre esse tema. Primeira interação, tem um reloginho no slide, mas a gente não vai parar. Nós não gostamos, né, Juliana, dessa paradinha aí.
Então, vocês vão respondendo aqui pra gente. O que pode diferenciar e caracterizar uma luta de outra? Ó, boa bela pergunta. Boa pergunta, mas sem parada, ok? Mara, o Vamos lá. professor Edson, da escola Wilson Ramos Brandão de Sorocaba, escreveu assim: a luta continua. A luta aspas. continua. Então, olha só, na verdade, todas essas lutas aí que a gente já propôs, já falou, ela tem a sua base histórica, ela tem as suas características individuais. E aí, do que a gente falou, o que mais marca para você se posicionar em relação a isso? O que caracteriza, o que pode caracterizar e diferenciar uma luta da outra? Mara, o professor Luiz Fernando, aquele professor querido, que eu já Opa! decorei o RG dele, ele falou as regras e a indumentária. Então, quando a gente fala em indumentária, Sétimona, a gente já falou isso ano passado, em algumas de nossas aulas, a gente está falando das roupas que são usadas para determinados esportes. E aí a gente tem nas lutas. Existe isso, então? Existe sim diferença do que o atleta, né, o praticante, ele veste em relação a uma luta e outra. Mara, em meio a tantas mensagens, eu encontrei a mensagem de uma das minhas melhores amigas da educação física. Vamos a lá. Ariane do Gabão, que a gente foi gravar lá com ela, que abriu a Sim. escola e fez o menu de conteúdos conosco. Um beijo, amiga. Amo você. A aluna Maria Eduarda, Vamos do lá. 7º B, respondeu saber a origem de cada luta. Então, isso é muito importante, é muito interessante até para que você consiga diferenciar, e essas características, elas são bem pontuais, né? Então, assim, nós vimos na primeira aula, bem ali, cada luta, e a gente falou um pouquinho de suas origens. Então, podemos identificar, Juliana, a indumentária, as origens, o local onde as lutas elas são praticadas. Então, vamos para a gente conseguir chegar ao final da aula aí sem precisar correr um pouquinho. Reconhecer as características das lutas. Esse quadro tem lá no nosso material, tá bom? Então tem a referência aí do professor. Depois vocês podem verificar com eles e no material de vocês também tem. Aí nós temos exemplos, né? Até para que vocês pesquisem depois e se aprofundem. Esse é um exercício colocado ali no material de vocês. Então a gente tem exemplo da capoeira e do jiu-jitsu. Então o que saber mais sobre eles? O que dá para a gente buscar como características para conseguir identificar bem e aí diferenciar? Ou, por exemplo, a capoeira do jiu-jitsu. A gente tem alguns itens a serem estudados. Vamos comigo no slide. Os principais golpes, eles são diferentes, Juliana, da capoeira e do jiu-jitsu? Opa! Então vamos lá. Até a posição, né? Um embaixo, outro em cima. Graduação. Aí a gente fala das cordas, né? Então, assim, o aluno, ele sempre, quem está praticando começa como inicial ali. Então, tem as graduações. Cordas e faixas, né? Cordas e faixas. E aí uma característica que diferente, diferencia. A gente não fala lá no jiu-jitsu que ele mudou de corda, né? Nós falamos ele mudou de faixa. E cada faixa é porque ele foi avançando um degrau aí nesse estágio de aprendizado dessas lutas. O que mais a gente pode pesquisar? Rituais. Existem, sim, nessas lutas, alguns rituais que eles, às vezes, eles se dão ali no início, no meio, no final, mas todos têm um propósito. E esse propósito está ligado à história dessa luta. O que mais dá para a gente fazer como pesquisa? As vestimentas, aí que a gente já comentou, né? Os locais para a prática. E aí vocês vão ver que a capoeira a gente pode fazer em qualquer lugar também, né? Todas essas que a gente vai falar, a gente pode tentar praticar nos lugares, mas existem lugares específicos para algumas delas, então vale a pena investigar, assim como os equipamentos. Por exemplo, eu toco um instrumento musical, Juliana, numa luta de jiu-jitsu. Você já viu? Não, né? Eu posso tocar se a luta for minha lá em casa, eu falo, quero tocar. Mas não é característico. Eu quero soltar uma música eu quero. Mas não é característico desse tipo de luta usar a música Mara, ou o você quer ver instrumento. outra coisa, além dessas que estão citadas? Vamos lá. A estrutura física. Se você pensar num profissional, num lutador de jiu-jitsu e um capoeirista, até a estrutura física é diferenciado. Isso é legal a gente pesquisar, assistir vídeos, né, Mara? Isso, então assim, lá do começo, aquela minha pergunta, então por que saber as características? Porque quando a gente falar na luta, você já vai identificar, poxa, essa a gente pode lutar em determinado lugar, mas com essa
essa eu não posso, eu posso usar essa vestimenta, com essa eu não posso. E a gente tem um quadro aí que eu conto com a participação de vocês. Vamos ver aqui comigo. Vou pegar a caneta, eu vou pegar, vou colocar aqui, vamos ver. Então, Juliana, eu tenho um mini quadro que eles podem completar com outras lutas aí, é só um exemplo de estudo. Combinado? Então vamos comigo. Mara, só um minutinho. O professor Jefferson falou que não concorda. A mesma pessoa que pratica jiu-jitsu pode praticar capoeira. Sim, exatamente. O que a gente disse é que geralmente os atletas mesmo têm uma estrutura física um pouco diferenciada. A maioria das vezes, mas não é uma regra. Existem exceções. E um pode praticar o outro, sim. A gente amanhã na aula da 3ª série vai ter aqui o Lino Barros, e onde ele fala que ele é um pugilista conceituado no boxe, mas ele não começou no boxe. Ele começou em outra luta. E isso é muito legal. É isso mesmo. Olha só, então, legal, professora, a colocação aí. Então, a gente tem aqui, ó, a capoeira, certo? A uca-uca, que a gente citou lá no comecinho, uma luta indígena, e assim, foi visto também nos anos iniciais, ali com o início das lutas, e dadas nos anos de 3º, 4º e 5º ano, e o jiu-jitsu, que a gente também comentou. E aí eu pergunto para vocês, onde eu pratico capoeira, onde eu pratico a uca-uca e onde eu pratico o jiu-jitsu, para a gente começar a entender essa questão das características referentes a locais. Esses locais eles são os mesmos para esses 3 tipos de luta? Aí a gente fala, na escola a gente luta ali no mesmo local, mas existem os locais, quando a gente está falando, né, do alto rendimento, que eles têm os lugares específicos, ou não também. No caso da uca-uca, ele tem, sim, um local específico para prática, mas na escola, com as atividades propostas, os professores aí vão concordar comigo. A gente faz ali, simula algumas brincadeiras que remetem a essa luta e a gente usa o espaço ali, a gente coloca alguns colchonetes se tivermos, os tatames se tivermos e fazemos adaptações. Mara. E aí, colocaram nos 3, Sim, Juliana? Vamos lá. Aí. Não, os 3 não. Não podem pôr os calma. 3, só que vocês precisam nomear, senão a gente se perde aqui. Ah, então não, esse não colocou. Não. Esse colocou só o professor, o professor Marcelo, o aluno Lucas. Sim, o que ele colocou, Lucas Ju? Nunes, da escola Major Alci. Ele falou que a capoeira é em qualquer lugar com espaço. Isso aí a gente vê em academias feitas, em praças, em parques. E aí, então, a gente pode determinar aqui em vários lugares, como você disse. Vamos colocar aqui, Juliana, num parque, por exemplo, dá para praticar capoeira? Dá para praticar capoeira. E é isso que você falou, em vários lugares, tá bom? Com espaço. Mara, enquanto você escreve, a professora Rosinei, da Pei Castro Alves, eu vi aqui o seu comentário, já printei, ela pedindo ajuda, na verdade, Mara, porque ela tá com uma dificuldade aqui no sistema. Eu vou passar pro Marcão diretamente para ele, tá bom? Depois, se você puder me achar lá no Instagram, me manda mais informações para que eu possa enviar completo para ela. Ela não está conseguindo acessar as turmas. Entendi, a gente ajuda da maneira... A gente não tem acesso, né, Mara? Isso. A gente só dá aula. Isso, vamos lá. Então, assim, gente, esse quadro, ele vem aí é uma forma de você aplicar esses conhecimentos, ir atrás e pesquisar como é a proposta do nosso material. Uma vez que a gente dá aqui a aula presencial, eu não consigo, por exemplo, ficar muito tempo em cima desse quadro. Mas com ele, a gente vê a possibilidade de estudar sobre as lutas, fazer uma pesquisa completa, e aí depois cada um vai naquela sua de preferência, não é? É o que a gente fala, você precisa ter o conhecimento de todos para agregar aí na sua bagagem. Mara, oi. O Gustavo, da professora Lúcia Helena, falou que o jiu-jitsu é no tatame. Tatame. Então, assim, geralmente eles lutam realmente ali no tatame. Alguns têm aquela questão do amortecimento. Então, muito legal. Aí colocou aqui o tatame. Puxa, da uca-uca ninguém colocou? Não, Mara. Não. Então, não, calma, chegou. É uma luta indígena. E aí? A professora Cíntia falou que o uca-uca, os atletas lutam ajoelhados no chão. Isso, e aí ela na tribo mesmo, porque essa luta ela é originária do
do Mato Grosso, se não me engano, é isso mesmo, senão eu retifico aqui, eu vou verificar, mas é Mato Grosso só para eu não confundir. Ajuda aí, gente. Professores colocam, é Mato Grosso, não é? Ó, Rafael falou que é na areia. Eles fazem lá na tribo mesmo, né? A professora Andréa colocou, no terreiro da tribo. Isso mesmo. Ó, então... a professora Elisandra, a gente pede ajuda, a gente Ai, olha tem. Sim, no Mato Grosso. Opa! Nossa, mas esse terreiro ficou feio aqui, né? Ó, o professor Wagner falou no Mato Grosso, no Xingu. Isso, viu, professor? Lá lá perto da minha família, Vilas Boas, lá, ó. Então, nossa, ficou feio isso aqui, né? Mas vocês entenderam, vamos lá. Equipamentos, e aí a gente vai vendo que tipo de equipamentos são usados na capoeira, na uca-uca, no jiu-jitsu, tá? Então aí a gente pode colocar aqui na capoeira os instrumentos. Na uca-uca são usados, na verdade eles usam as vestimentas conforme a tribo, e tem o ritual de música deles também, então eles usam alguns instrumentos feitos por eles mesmos. E no jiu-jitsu ali a gente tem o kimono. Juliana, esse quadro é uma amostra para que eles reproduzam esse estudo aí em casa. Sim. Combinado, professores, combinados estudantes. E aí compartilha com a gente, né, Mara? Pode compartilhar com a gente lá nas nossas se puder colocar aqui, redes. Ó, a rede social nossa. Isso aí, ó. Compartilhem com a gente, a maneira da gente ver se estamos atingindo aí o objetivo das nossas aulas é o compartilhamento das informações através dos alunos e professores. É isso. E aí a gente falando da capoeira, vocês tiveram uma demonstração ao vivo, né, de movimentos da capoeira. A gente vai passar aí 2 trechos pequenos de um vídeo onde tem a apresentação da capoeira. E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vou passar um pedacinho, a gente volta, resgata o que foi falado e aí eu passo mais um pedacinho depois. Então a primeira parte, por favor. Música, luta, gingado, uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e reconhecidas em todo o mundo, a Roda de Capoeira, recebeu hoje da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. O som do berimbau, do atabaque e do pandeiro. Olha só, dá até gostinho e vontade de reviver a aula passada. Eu acho que eu vou assistir a aula e tentar fazer novamente para eu surpreender o professor Caipó, naquela sequência dele. Ô, Mara, sabe que eu sou da dança, né? Não sou da luta, né, gente? Vocês vão dar risada, inclusive, amanhã. Eu escuto essa música, já lembro da dança afro lá, já começa... Não, então, e eu vou treinar, viu, professor Caipó? Eu sei que você agora assistiu as nossas aulas aí, vou fazer aquela sequência, vou arrasar. Vou te mandar um vídeo. Então, olha só, esse vídeo, ele veio, ela fez o comentário sobre a capoeira, e ali nós conseguimos ver uma roda de capoeira, tá certo? Lá na aula passada, nós fizemos apresentações individuais, não é? Com os movimentos em separado, e ele não. Eles estavam fazendo o jogo, capoeira, e a gente já ouviu falar isso, a gente ouve desde os anos iniciais, que a capoeira ela é apresentada como jogo, como dança, como luta. Ela é uma arte, não é, Juliana? E aí depende do contexto daquele grupo naquele momento e de como ele é aplicado, tá? A gente tem mais um vídeo e a gente já pode passar para vocês aí. Prestem atenção. Ações culturais mais conhecidas no Brasil, a capoeira é ao mesmo tempo luta, dança, esporte e arte. Nesta quarta-feira, ela foi reconhecida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O reconhecimento do patrimônio imaterial é mais um degrau que nós subimos enquanto sociedade, coletivo social, em prol da organização da capoeira enquanto instituição. O nosso esforço todo, ao longo desses últimos 10 anos, foi para que o Estado brasileiro reconhecesse a capoeira institucionalizada, que é um braço...
Então, olha só, Acabou no o que braço. eu achei importante aí nessa fala, né? O reconhecimento de uma cultura tão bacana, desenvolvida aqui por muitos, Juliana. A gente acha que poucas pessoas conhecem capoeira, não, Imagina. gente. Ela é difundida aí por todo o nosso país. É uma arte de verdade, ela é muito bela, assim, e ser reconhecida como esse patrimônio cultural imaterial, eu imagino para as pessoas que vivenciam uma capoeira mesmo, quanto isso não foi, assim, de orgulho para a gente. E a gente sabe Gratificante. que a capoeira ela é vista aí mesmo no contexto escolar por causa dessa importância cultural. Professores que praticam a capoeira, né, que ela vem além do contexto da escola, coloca aí para a gente o que vocês acharam, o que vocês sentiram quando teve, né, esse reconhecimento. Mara, a professora Oi. Filândia Ah. disse a capoeira é tudo. Ela Gente, simplificou o que eu você vou falou. falar. É isso aí, professora. Eu acho ela muito completa. Ela tem uma filosofia, uma riqueza cultural. Bom, eu sou meio suspeita em falar de capoeira, que eu gosto muito mesmo. E aí, Juliana, eu venho com perguntas a serem lançadas para os nossos estudantes. Claro que durante o nosso chat a gente não consegue, né? Esse tempo eu vou deixar as perguntas, vocês printem, tá certo? E vão respondendo e pensando depois de assistir esse vídeo novamente, até porque vocês podem voltar ali no texto ou assistir os vídeos que tem lá os links no nosso material. Sim. Que exatamente essas perguntas eu retirei lá do nosso material, porque ele indica alguns vídeos que vocês possam assistir para depois conseguirem responder. Tá bom? Então vamos lá. Se eu tivesse que fazer uma interação bem rápida aqui com vocês, aí eu ia perguntar quais são os movimentos apresentados no vídeo. Mas para isso, você tem que conhecer além daqueles que nós fizemos aqui, ou ter conhecimento de propriedade sobre eles. Então tem que Tudo fazer bem? uma pesquisa, né? Tem que fazer uma pesquisa aí. Por exemplo, se a gente for... E essa pesquisa depois pode virar um debate online? Gente, eu acho isso fantástico. Os professores me acompanham desde o ano passado, eu sempre falo isso. É o momento de usarmos a tecnologia e ela é possível para fazermos isso. Professores, fica a dica. Eles fazem essas pesquisas, respondem aí. E que tal pedir para que eles expliquem para os colegas? Hein? Ou mandando vídeos, os podcasts que a gente chama, ou sei lá, eles são tão criativos, eu acho que dá certo. Perguntinha 2 que eu faria para vocês. Quais instrumentos que podem ser percebidos nas músicas? E aí a gente também vai ter que pesquisar os instrumentos que eles aparecem na capoeira. Eu vou ter que fazer, mas assim, essa parte eu vou dar aqui hoje ainda nessa aula para vocês. Vamos lá. Pergunta 3, eu repeti da 1, tá bom? Então pula, professora. Não vai, não precisa fazer a 3. Ignora a 3. 4, qual é o elemento básico para aprender a capoeira? O professor Caipó falou comigo semana passada. E a gente fez no comecinho da nossa aula. Vamos lá. Se eu tivesse que dar a pergunta 5, quais rituais temos na prática da capoeira? E ó, semana que vem eu volto com esse assunto dos rituais, hein? A luta não termina? Não, então não assim, acaba, quer dizer. vocês façam a pesquisa para estarem assim. Eu perguntei, vocês colocam no chat. Eu perguntei, vocês colocam no chat. Pode ser? Quais são os locais ideais para a prática? Não é? Então, lembra daquele quadro que a gente foi colocando aí, as respostas de vocês? Beleza. E aí eu tenho os instrumentos, Juliana. Olha lá o slide. Olha só que bonito isso. Nossa, muito gente, legal. eu peguei a imagem e fui colocando as setinhas para ir começando a aparecer. Então, vamos lá, ó. Agogô. Bacana, hein? Cada um deles dá sentido aí para a música, eles são usados. O professor Caipó também falou, né, da música quando ela é mais rápida, porque ela tem ela vem de uma descendência, aí quando ela é mais lenta, ela vem de um outro tipo da capoeira. Ok, então vamos continuar aqui no nosso slide. Que nós temos aí um pandeiro conhecido, não é, Juliana? Opa, gosto muito. Vamos lá. O berimbau, que foi montado ao vivo, não é? Na nossa aula semana Surgiu passada. de uma mochila. Surgiu de uma mochila. O reco-reco. Gente, muitos desses a gente vê em escola de samba também, né? Em outras. E compõem baterias. Sim. Certo? O atabaque, não é? Ele é muito usado e ele que dá aquela finalização também ali pra gente. O cachixi, que são aqueles chocalhinhos que sempre toca junto ali com o berimbau. E
É isso, Juliana. Dá para pesquisar mais? Como é que eu falei, no jiu-jitsu vão ter esses instrumentos musicais? Não. Mas a gente pode fazer mais pesquisa. Acompanha aí comigo. Usar as questões anteriores para estudar outras lutas. E aí a gente apresenta o jiu-jitsu. Olha que bacana, bonito, né? Ô Mara, rapidinho, Oi. o professor Alessandro pediu para voltar os slides das questões. A gente não consegue, falta menos de um minuto, mas vai lá no repositório. Professor, os tem no slides. repositório os slides prontinhos para vocês pegarem, tá Isso, bom? exatamente. Lá no site do Centro de Mídias tem Fica um até mais repositório. fácil, professor. Pega Ou- o slide e reproduz ele aí na... Ou aqui mesmo no celular, aí você consegue no Centro de Mídias. Então, avaliem a nossa aula. Eu fiz besteira, apaguei aí o slide de avaliação. Avaliem a nossa aula. É sempre muito importante saber o que vocês acharam. A capoeira, ela é muito grande em arte, assim como as outras lutas, e a gente precisa de muito tempo, e vocês vão aí estudando em casa para dar esse retorno aqui pra gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero vocês na quinta-feira. Vou ficar com saudade. Se Tchau. cuidem, hein, gente, ó. Coração.